E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre hiato, ditongo e tritongo na nossa terceira aula do módulo de fonologia. Vamos lá? Os conteúdos que a gente vai abordar são esses aqui. Vou usar a letra C para consoantes, SV para marcar semivogais e V para marcar vogais. O primeiro ponto aqui é o hiato. A gente chama de hiato quando a gente tem um encontro entre duas vogais e aí elas vão fazer o quê? Elas vão se separar em sílabas distintas. Cada uma vai para um lado no momento da separação silábica. Isso porque só pode ter uma vogal por sílaba na língua portuguesa. Então você tem, por exemplo, país, ruim, perdoou, dia. E sempre que você tiver duas vogais, cada uma vai para um lado na separação silábica, a gente chama isso de hiato. E o ditongo? O ditongo é o encontro entre uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Então você tem, por exemplo, leite. O leite, você vai ter aqui uma vogal e uma semivogal. Esse ditongo pode ser crescente, quando a semivogal vier antes da vogal, de maneira que a sua boca vai abrir quando você falar. Então, o ditongo crescente, né, ele ganha força. Por exemplo, frequente. Olha só, o U é muito fraco, tá? O U normalmente vai ser fraco. E o A normalmente vai ser forte. A gente tem que ter esses dois parâmetros aí de referência. U fraco e A forte. Então, aqui a gente tem frequente. A boca, ela abre, né, nesse processo. Então, é crescente esse ditongo, esse encontro aqui. Ele vai da semivogal para vogal. E também água. Olha só, da mais fraca de todas ali para mais forte, né? Do U para o A. Água. Da semivogal para vogal. História. E aí eu quero que você preste bem atenção na palavra história, porque ela é muito controversa. A gente vai falar bastante dela aqui hoje. História. Parece ser aqui, então, uma semivogal e uma vogal no final, né? Por outro lado, esse ditongo também pode ser decrescente, e aí você tem simplesmente o processo oposto, né? Você tem uma vogal seguida de uma semivogal. Então, você tem o peixe. Percebe a boca fechando quando você fala, né? Ou então, item. Ou então, aveia. E aí você lembra também que esse M, conforme nas nossas aulas passadas, esse M aqui, ele é semivogal. Bom, de ditongos é isso, e aí você se lembra que eles não são separados na separação silábica, né? Proparoxítonas aparentes. Isso daqui é muito interessante. A norma gramatical, ela e alguns gramáticos, né? Eles consideram ditongos crescentes finais, ou seja, lembra do ditongo crescente, né? Só que final ele vem no final da palavra. Por exemplo, IA e o IO como possíveis hiatos de palavras proparoxítonas acidentais. Então, seria possível interpretar a palavra águia como sendo uma proparoxítona. Olha só, acentuada na antepenúltima e a separação sendo a, gui, a. Porque aí você teria uma vogal e outra vogal separadas. Assim como no caso de cemitério. Ou então da palavra história, né, que a gente viu há pouco ali, né? História. Mas a interpretação mais comum é a seguinte, e até inclusive em concursos, né? É a interpretação de que ditongos são inseparáveis. Então, por via das dúvidas, por padrão, você vai pensar no seguinte: história. Porque IA vai ser um ditongo. E aí é claro que precisa ser analisada a questão, né? Quais são as opções, o que é que a questão está pedindo. Aí seria bom a gente pegar e fazer um vídeo de resolução de várias questões desse tipo aqui no canal. Acho que daria uma ajuda nesse sentido. Mas o que você pode perceber, para fechar essa discussão aqui, é, por um lado, você pode interpretar a palavra história como sendo uma proparoxítona acidental, ou então você pode chamar, em vez de acidental, de proparoxítona aparente, ou então de proparoxítona eventual, quando houver a interpretação de que há uma separação entre esse I e esse A, porque você tem um hiato. Ou então você pode interpretar a palavra história também como sendo uma paroxítona, porque daí o acento está aqui, na penúltima, e o que você tem no final aqui é um ditongo, e ditongo é inseparável. Agora a gente conhece o ditongo decrescente nasal. O ditongo decrescente nasal, ele acontece quando a gente tem terminações
Não só terminações, na verdade, tá? Também pode acontecer no meio das palavras. Mas enfim, do tipo AM, EM, EN e ENS. É decrescente necessariamente porque esse M e esse N aqui, eles acabam marcando uma nasalização, né? Então eles levam você a fechar a boca, né? O movimento ele é de é da mais forte para mais fraca, é decrescente e é nasal. Então vai acontecer em palavras do tipo bem, ou então amam, ou então reféns, ou então até mesmo em benzinho, porque esse zinho aqui, na verdade, ele é um sufixo, né? Então esse EN vai contar do mesmo jeito. Aí a gente tem tritongo e glide. O tritongo acontece quando você tem semivogal, vogal e semivogal de novo. Por exemplo, Paraguai. O A é claramente a vogal, o A sempre forte, né? E a gente tem ao redor aqui uma semivogal e outra semivogal. Aí você percebe que nesses casos aqui, né, iguais, enxaguei, quão, delinquem, abriguem, sequoia. Nesses casos aqui não tem separação, tá? No caso de tritongo. Não é o caso da palavra praia, da palavra gaiato ou da palavra areia. A gente vai focar na palavra praia para tentar entender o que é que está acontecendo nessas exceções aqui. O que acontece aqui é que há duas interpretações principais. Olha só, alguns autores eles entendem que existe um ditongo decrescente, então ai, né, do praia, seguido de uma nova sílaba, então praia, uma outra sílaba aqui, né? Legal. Que começa por vogal. Então, praia, ditongo decrescente, seguido de outra sílaba por vogal. E para outros autores, entende-se que há um fenômeno chamado glide. O glide é um efeito em que a semivogal ela funciona como um apoio e se arrasta entre uma sílaba e a outra só para evitar um hiato, para evitar que haja um encontro entre duas vogais, do tipo pra. Em vez de falar pra, a gente coloca o i para fazer essa junção legal, essa conexão bacana ali e formar uma praia. E isso vai acontecer também em gaiato, né? Praia, areia. Em vez de você ter um hiato, areia, ou então gato, ou então pra. Quando você for fazer uma prova de concurso, você não vai considerar essas palavras, praia, gaiato, areia, como sendo tritongos, se você tiver uma outra opção mais clara de tritongo, né? Vamos supor que você tem quão, ou então Paraguai, como sendo possível tritongo, e aí você vai lá e considera praia. Não faça isso. Considere, se você tiver uma opção melhor, sempre a opção mais clara mesmo. Mas como que a gente resolve também, só para fechar essa parte, quando a gente tem duas interpretações diferentes? Aí a gente vai precisar conhecer, mais uma vez aí, a banca, a prova que a gente está fazendo, a maneira como se avalia historicamente. Então eu realmente acho que seria interessante trazer um vídeo com questões resolvidas, tanto sobre isso quanto sobre outro tópico que a gente falou um pouco mais atrás das proparoxítonas acidentais. Se vocês tiverem um interesse, comentem aí, que aí eu faço um próximo vídeo com questões mesmo sobre isso, das diferentes bancas, ou a gente pode partir mesmo para outros tópicos, se não for o caso. Agora, vamos lá para a nossa revisão? O que a gente viu primeiro aqui é que o hiato é um encontro entre duas vogais e que essas vogais se separam, cada uma vai para uma sílaba, né? A gente viu também sobre os ditongos. O ditongo é o encontro entre duas vogais na mesma sílaba e ele pode ser crescente ou decrescente. E aí, por causa do acontecimento de ditongo, a gente pode ter a tal proparoxítona aparente ou eventual ou acidental, é a mesma coisa. E essa proparoxítona ela vai ser formada em palavras com ditongo crescente final IA ou então IO. Quando a gente entender que é proparoxítona aparente, a gente vai fazer a separação. Então a gente vai ter história. E quando a gente não tiver essa interpretação, nós vamos pensar isso aqui como sendo um ditongo no final de uma paroxítona. Então você vai ter história. Outro ponto aqui visto foi o tritongo, né, que é o encontro entre três vogais na mesma sílaba. Normalmente, na verdade, não são
vogais, né? Você vai ter uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. E o glide, que seria uma letra, né? Que forma não uma separação, né? Ficou meio estranho esse slide aqui. Mas uma junção, né? Forma uma junção para não acontecer encontro vocálico. Ou seja, para não acontecer o hiato, né? Ele evita a junção entre duas vogais ali coladas uma na outra, colocando uma semivogal bem no meio ali, como é o caso da palavra praia. Agora é a hora das questões. Questão número 1 é uma questão do CESP, SEBRASP, de Auxiliar de Educador 2024. Analise a opção em que as palavras apresentadas são acentuadas graficamente porque são paroxítonas, em que a vogal I ou U tônica forma hiato com a vogal da sílaba anterior. Então, no caso da letra A, incluído, existe uma separação aqui? Existe. Bacana. Inúmeros. O problema aqui é isso aqui é antepenúltima sílaba. Então, isso aqui é porque é proparoxítono o acento. Não vai ser a letra A. Agora, países, existe uma separação. E prejuízos, existe outra separação também. Inclusive, ela fica até sozinha aqui, né? Aqui a gente tem na letra C, heróis. E se você se lembra da parte do ditongo, o ditongo não se separa, né? Esse ditongo decrescente oi não se separa. Então, já vai ser heróis. Então, já não é a letra C. Apesar de que países funcionaria. E também prejuízos funcionaria. Mas, novamente, você tem a palavra heróis aqui. Então, também não é a letra D. E números é o mesmo problema daqui da letra A, que a gente tem uma proparoxítona, apesar de termos aqui conteúdos. Então, a gente pode eliminar a letra E também, certamente deixando a letra B. Questão número 2 aqui da AMEOSC, Fisioterapeuta 2024. Analise a alternativa que representa corretamente um ditongo crescente nos termos destacados. Então, a gente tem Uruguai. O que é esse uai? Esse uai destacado, ele é uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Então, isso aqui é um tritongo. Tá fora. Letra B, aipim. Aipim, o A é sempre a mais forte, né? Então, a gente tem aqui uma vogal e depois uma semivogal. Então, esse ditongo aqui, ele é decrescente. Tá fora também. Paciência. Paciência, olha só, paciência. Essa palavra aqui, ela vai ter ditongo crescente, porque você não separa esse I desse A. Fica paciência. Ditongo crescente, você tem a semivogal e depois você tem a vogal. Essa é a nossa resposta. Por que não seria a letra D? Saúde. Poxa, se U tem acento, então ele vai ser o que? Até mesmo a tônica dessa palavra, né? A gente não deveria considerar isso daqui como crescente? Não, porque aqui a gente vai ter um hiato. A letra A, como eu disse, ela é forte, então ela vai continuar sendo vogal. E o U, ele vai ser vogal também. Então eles se separam. Saúde. Como há hiato, há separação. Ditongo não se separa, então fica a letra C. Aqui uma questão da objetiva, do cargo de assistente de planejamento 2017. Em relação à fonologia, numere a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Isso aqui é que nem aquelas atividades que você fazia na escola e aí você ia carregando de um lado para o outro, né, o que você achava que era certo. Mas vamos lá então, vamos analisar cada uma das opções que a gente tem na segunda coluna para ver o que é que melhor se encaixa na primeira. Quente. No caso de quente, o que acontece com o Q e o U? A gente tem uma dupla grafia, né? Escreve a letra Q, escreve a letra U, mas é um som só, o som de K. É como se fosse quente, né? E essa dupla grafia a gente já sabe que a gente dá o nome de dígrafo. O segundo ponto aqui é a cripta. A gente tem um C e um R. Como que a gente vai chamar um encontro entre um C, que é uma consoante, e um R, que é outra consoante? A gente vai chamar de encontro consonantal. Então, a gente vai ter o número 4 aqui. Agora, a gente tem mausoléu. O que está marcado é um E e um U. A letra U, como eu disse para vocês, ela vai marcar sempre uma semivogal quando ela estiver junta. Na maioria das vezes é semivogal, porque ela é muito fraquinha.
Então a gente tem mausoléu. Não dá para separar isso daqui. Isso daqui é um ditongo decrescente. Vai da vogal para semivogal. Então a gente tem o número 1 aqui. E aí a próxima é conchas. Esse CH é o mesmo caso, tá? CH, duas letras, duas grafias para representar um som só, que é o som de X, né? Vai ser também um dígrafo, número 3. E reino, por fim. Reino, percebe o movimento aqui da boca? Reino. Ela fecha, né? Reino. Ela fecha, então a gente tem um ditongo que ele é decrescente. Não dá para você separar reino. Então aqui vai ser número 1 também. Então a gente fica com a letra E. 34131. Questão número 4 do Instituto Avança de São Paulo, de professor de História 2025. Os conjuntos de palavras a seguir retiradas do texto apresentam diferentes regras de acentuação. Analise-os e identifique aquele em que todas as palavras dadas são classificadas, olha só, como proparoxítonas aparentes. Eu falei que isso aqui caía e a gente vai resolver isso agora. Vamos lá, então. Café. Café é oxítona, né? A gente nem vai considerar ler essa possibilidade aqui, porque já começou muito mal. Farmácia. Farmácia parece ser, porque veja só, farmácia. O final aqui, essa junção do I com A, esse ditongo crescente, ele também poderia ser separado, farmácia, assim como em história. Então, daria, eventualmente, acidentalmente, para formar uma proparoxítona, se a gente lesse farmácia, daria. E no caso de colégio, se fosse colégio, também é o mesmo caso. E no caso de notícia, também daria. Então já iríamos aqui com a letra B. Médico não é eventual, médico é uma proparoxítona mesmo, então também não seria a letra C. E aí na letra D você tem ninguém, né, que é uma oxítona. Aí na E você tem também, que é oxítona. Então todas aqui a gente já desconsidera, ficamos com a letra B. É isso, pessoal, eu agradeço a participação. Se você puder deixar seu like, se inscrever, já ajuda bastante a manter o canal. E até a próxima.